Muito bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site aqui em Brasília e tenho a honra de conversar hoje com o professor, ex-governador, ex-senador e ex-ministro Cristóvão Buarque, direto de Brasília também, que nesta semana formalizou o apoio, junto com ex-candidatos a presidentes, o apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno da eleição deste ano. Eu pergunto ao senhor por que é tão importante que essa eleição seja definida antes de um segundo turno? Boa tarde ou boa noite, depende de que horas vai ficar passando nossa entrevista. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu quero começar dizendo que, antes de explicitar por que é importante o primeiro turno, e eu considero que seja muito importante, é explicitar por que o Lula. Faz um ano que eu defendo essa posição e que venho defendendo em artigos, em conversas, em palestras. Por que o Lula? Primeira razão é porque o Lula é o melhor dos candidatos que estão aí. É o mais preparado para trazer coesão e rumo. O segundo é porque é o que tem mais condições de enfrentar esse abismo em que estamos, que se chama Bolsonaro. E o terceiro é porque ele demonstrou, ao escolher Alckmin como vice, que ele quer, sim, ser um aglutinador no processo político. E ele está conseguindo, como a gente vê pelos apoios que estão chegando nessa semana, e tantos tucanos emplumados, como se diz, até o próprio Fernando Henrique Cardoso. Porque tem gente que diz que Fernando Henrique Cardoso não explicitou de Lula. Mas, gente, o PSDB tem uma candidata apoiada pelo PSDB, e tem uma candidata do PSDB que é a vice. O Fernando Henrique não tinha que fazer nota nenhuma se estivesse com a candidata do seu partido. Ao fazer uma declaração e dar um perfil, é dizer, olha aqui, vocês votem nesse perfil, não precisa votar ou não deve na candidata apoiada pelo meu partido. Então, foi um voto explícito, a meu ver, embora numa linguagem camuflada, diplomática. Então, eu vejo três razões fundamentais pelas quais o Lula é o melhor nome. Agora, sobre o primeiro turno. Primeiro, se a gente pode se livrar, ainda que não do ponto de vista do poder, mas se livrar da disputa com Bolsonaro no dia 2, por que esperar o dia 30, gente? Não vejo razão lógica. Mas, segundo, serão 4 semanas angustiantes. Serão 4 semanas de milícias na rua, o exército mobilizado, o Bolsonaro ainda com o poder da caneta. Serão 4 semanas muito difíceis e que, a meu ver, podem ameaçar a democracia. No primeiro turno, ele ganhando, claro que Bolsonaro é capaz de querer fazer ameaça à democracia, mas vai ter menos chance. Vai ter menos chance. Já será o que os americanos chamam de pato manco, ou seja, um presidente que não consegue andar com as próprias pernas mais. Por isso, vamos resolver isso no dia 2 de outubro. O Brasil precisa. Perfeito. Agora, o senhor apontou aí alguns riscos de caso a campanha ir para o segundo, a eleição ir para o segundo turno. Eu pergunto ao senhor se, indo ao segundo turno, o Bolsonaro terá condições de reverter esse cenário que hoje parece tão consolidado. Acho difícil. Acho difícil ele reverter o voto, mas não acho impossível ele criar constrangimentos eleitorais. Vou citar alguns. A própria violência. Ele pode criar um clima tal que as pessoas tenham medo de ir votar no dia da eleição. E isso vai prejudicar, sobretudo, ao Lula. Já está havendo um pouco desse medo. Então, ele pode criar isso. Segundo, ele pode criar mecanismos de não reconhecer o resultado. Basta ele levar e conseguir, não é fácil, que o Congresso vote a anulação das leis, que o Congresso vote a prorrogação por mais 2 anos de todos os mandatos do Brasil. Dentro do Congresso, aliás, no Brasil vai ter muita gente que não vai querer isso, porque venceu a eleição agora. Novos governadores, novos deputados, novos senadores. Mas quem perdeu a eleição,
e que volta ainda com 3 meses de mandato, vai estar doido por essa prorrogação. Os governadores que perderam vão querer essa prorrogação. Aí diz, e o Supremo? Bem, a gente sabe que quando o Congresso quer, vota PECs para coisas que não eram permitidas. Então, ele pode criar fatos e 4 semanas dura um século no processo eleitoral. Eu temo muito nessas 4 semanas. Por isso, por que não resolver já? Além, como eu disse, dessa coisa simples. Por que esperar 30 se a gente pode desbancar, não tirá-lo do poder, porque ele tem mandato até 1º de janeiro, mas de torná-lo um quase ex-presidente já no dia 2 de outubro. Eu creio que cometemos um erro que pode ser democrático. Se a maioria votar para ir para o segundo turno, é democrático perfeitamente. Mas, do ponto de vista de história, pode vir a ser um erro. Vamos vencer isso no primeiro turno. É melhor para o Brasil. O senhor citou aí agora há pouco o apoio do FHC, teve os do ex-candidatos a presidente, ontem teve o do Miguel Reale Júnior também, que foi um dos autores do impeachment da ex-presidente Dilma. Eu pergunto ao senhor se as condições para uma vitória no primeiro turno já estão dadas ou há algo a mais que a campanha do Lula deva fazer? Eu creio que ainda não está dado. As pesquisas mostram que está muito perto, mas não está dado ainda. Uma das coisas que a campanha mesmo, o âmago da campanha deve fazer é não parecer que está querendo esvaziar os outros. Tem que ter um respeito, até porque é capaz de ter segundo turno e a gente vai precisar deles. Agora, além disso, é pessoas que não estão dentro da campanha dizerem para todos, para os amigos, para os conhecidos, escreverem, debaterem. Por que esperar o dia 30 se podemos ganhar no dia 2? Primeiro ponto. E segundo, tudo indica que nenhum dos outros candidatos, na verdade, são 2, Ciro e Tebet, que chegarão ao segundo turno. Não dá. Seria contra toda a lógica hoje, toda a aritmética eleitoral, imaginar que um desses 2 passa para o segundo turno. Se eles não passam para o segundo turno, tem 2 alternativas. No segundo, eles não vão apoiar o Lula e vão apoiar o Bolsonaro ou vão apoiar o Lula. Nas 2 alternativas, por que esperar? Eu acho que o ideal seria, como eu tenho visto agora, uma campanha grande de dentro do PDT, uma tentativa de convencer o candidato Ciro a dizer, olha, gente, não sou mais candidato, é um adiamento desnecessário. Eu gostaria muito de ver a Tebet também. No caso da Tebet, inclusive, se ela fizesse esse gesto, dando argumentos claros, sólidos, ela viraria uma grande liderança. Até porque, por incrível que pareça, embora já esteja muito perto o Lula ganhar no primeiro turno, aí ela ficaria como fiel da balança. Se a Tebet, de repente, dissesse, cumpri meu papel, trouxe minhas bandeiras, mas creio que essas bandeiras podem esperar 2026, ou quem sabe até o presidente Lula pode adotar algumas delas, e eu me retiro. Vamos votar todos no Lula e tirar esse Bolsonaro já. Eu creio que a Tebet se transformaria numa grande liderança. Ela já virou uma grande liderança. A Tebet é a grande vitoriosa com pessoa. O Lula não é com pessoa apenas, o Lula é o Brasil que está ganhando. É o Brasil que está ganhando com o Lula. O Lula já foi presidente, já saiu com 80 e tanto por cento de apoio. A Tebet não. A Tebet ela surge agora para o Brasil e vira uma grande liderança, com idade suficiente para estar presente no Brasil por muitos anos. Eu gostaria que ela escutasse isso que eu estou dizendo. Ela viraria uma liderança muito forte e consolidada se ela fosse o fiel da balança nesses últimos dias de campanha e dissesse: minhas propostas poderão ser aceitas pelo Lula. Se não for, em 2026 eu vou estar aqui com vocês, se vocês quiserem, mas não vamos esperar, porque o grande abismo é a continuação do Bolsonaro. Então, por que esperar o dia 30, com todos os riscos de 4 semanas entre o primeiro e o segundo turno? Eu vou aproveitar esse gancho dessa resposta do senhor para perguntar como o senhor avalia a postura do Ciro nesta eleição. Eu acho lamentável
Mas, sinceramente, aí é uma questão meio pessoal, se quiser, eu não me surpreendo. Eu nunca vi o Ciro como uma alternativa, em nenhum momento, em nenhuma das campanhas anteriores. Agora, ele foi além do mal que eu imaginava que ele era capaz. Quando eu vi, são muitas, mas quando eu vi o Ciro comparando os filhos de Lula com os filhos de Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, eu disse, esse homem não está nas plenas faculdades mentais. Mas não é só isso. Hoje mesmo, foi ontem, chamando o PT de fascista. Eu creio que o Ciro se perdeu completamente. Não me preocupa o Ciro se perder. O que me preocupa é o PDT se perder. Porque o PDT é um partido no qual estive, pelo qual eu tenho um carinho, até porque a minha geração de pernambucano, nós somos arraizistas e brizolistas ao mesmo tempo. Arraizistas pelo social e brizolistas pela educação, no meu caso. Pois bem, eu vejo o PDT como um partido progressista, com muitas posições corretas, aqui e ali uma que eu discordo, e lamento, mas vai ser duro recuperar o PDT depois das manchas que o Ciro está colocando sobre o PDT. É uma pena, uma grande pena. Nem o Brizola, nem o Darcy Ribeiro mereciam isso. Mas o senhor, com a experiência política que o senhor avalia que essa postura do Ciro tem muito a ver com algum cálculo eleitoral que ele está fazendo para futuras eleições ou é só, de alguma forma, mágoa e rancor com o PT? Olha, um cálculo eleitoral frio na idade dele, 60 e poucos anos, poderia ser desejar que Bolsonaro ganhasse. Uma irresponsabilidade completa, uma falta de patriotismo total. Mas podia ser, com isso, um cálculo, porque o Bolsonaro ganhando, ele vira oposição e o Lula, com seus 76 anos, não vai ter condições de liderar em 2026, provavelmente. Esse seria um cálculo errado e antipatriótico, querer que Bolsonaro ganhe para viabilizar a candidatura de Ciro em 2023. Seria uma burrice completa. Agora, se fosse esse cálculo, não era com esse discurso. Era até desejar, no íntimo, que Lula perdesse. Tem gente que faz política preferindo que o Brasil se acabe desde que ele se eleja. Vamos supor que o Ciro tivesse essa mentalidade. Mas aí, para ele ser inteligente, ele tinha que fazer uma campanha discreta. Ele não ia poder fazer uma campanha se antagonizando tanto com os milhões de pessoas que se identificam com o bloco progressista. Podem até não ter Lula como a primeira alternativa, mas não tem o Lula como uma coisa similar ao Bolsonaro, como ele está passando todos os dias. Eu creio que o Ciro ou é antipatriótico ou é insano, ou as duas coisas. Eu quero aproveitar o livro que o senhor escreveu há um tempo, e eu entrevistei o senhor sobre esse livro, tentando entender como é que a gente chegou até aqui. Eu pergunto ao senhor, passado esse mais um ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, há mais culpados que o senhor deixou de avaliar naquela obra, que o senhor agora atribui também essa responsabilidade? Eu nunca pensei nisso, sinceramente, se tem nome. Eu coloquei ali 24 erros. Eu creio, eu não sei se tem nome, mas eu sei que alguns daqueles erros estão aparecendo agora. Por exemplo, a dificuldade na relação com os evangélicos. Está ali. Nós não soubemos conduzir as bandeiras corretas, a meu ver, dos costumes progressistas. Eu sou francamente favorável a esse costume progressista, casamento gay, direito da mulher ao seu corpo, tudo bem. Mas não sabemos conduzir bem querendo fazer leis em vez de fazer educação. Quer ver outro que está lá? A perda da identidade com os símbolos nacionais. Nós perdemos. Não foi apenas Bolsonaro que se apropriou da bandeira, é que nós deixamos a bandeira do Brasil meio de lado. Um outro erro que eu coloco, o fato de não termos dado a importância de vida à educação de base. Eu acho que foi um grande erro. O Lula, todo dia, ele mostra que ele realmente aumentou, dobrou praticamente o número de universitários.
o número de universidades, mas não conseguimos aumentar substancialmente o número dos que terminam o ensino médio com qualidade. Não reduzimos o número de analfabetos adultos e estamos pagando um preço por isso. Então, eu não sei se temos novos erros, mas alguns daqueles erros ainda estão pesando sobre nós. O próprio fato de não termos conseguido explicar o problema da corrupção que aconteceu no governo, mas que eu não consigo imaginar que se acredite que o Lula, pessoalmente, foi corrupto. Qual é o sinal de riqueza, de fortuna do Lula? Um presidente, 8 anos do Brasil, se fosse corrupto, ele enchia um avião de ouro e levava para a Suíça. O Lula continuou morando no mesmo apartamento, com os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, eu não vejo sinal de riqueza do Lula. Agora, houve, durante o governo, e ele já começa a dizer aqui e ali que aconteceu, não soubemos administrar essa realidade. Se não fosse a burrice, a inconsequência dos lavajatistas, estava ainda pior a situação. O que salvou foi o fato de que eles eram um bando de malucos. Então, o Supremo conseguiu anular tudo aquilo. Mas eu acho que a gente poderia ter ganho no discurso, mostrando que o Lula teve no seu governo fenômenos, fatos, sobretudo em estatais, não no governo direto, foi sobretudo nas estatais, fundos de pensão, mau comportamento corrupto de algumas pessoas. Mas que ele em si eu não vejo. Eu continuo sem ver sinal de corrupção pessoal do Lula. Eu não vejo como um homem que se locupletou pessoalmente, que enriqueceu pessoalmente. Não soubemos administrar nem cuidar disso. Foi um erro. Eu quero perguntar para o senhor também, numa eventual vitória do ex-presidente Lula, que é o que se desenha, segundo as pesquisas, qual vai ser o maior desafio do governo dele, na sua avaliação? O maior desafio do Lula vai ser o maior desafio do Brasil. Superar o quadro de pobreza e de miséria que nós temos. Vinculado a isso é retomar o emprego, é superar o emprego e criar fluxos de renda. Não apenas essa renda que nós estamos acostumando, chamada Auxílio Brasil, Bolsa Família. Não, isso não basta. Isso é necessário. Mas isso deve ser visto como uma coisa emergencial, provisória. Nós estamos nos acostumando tanto com essa realidade que já querem colocar na Constituição o Auxílio Brasil. Ou seja, é condenar o país a não ter um programa de desenvolvimento capaz de garantir emprego e renda a todos, independente dessa transferência de renda. Nós perdemos o controle das contas públicas outra vez. Ao longo da história do Brasil republicana, nós já perdemos muitas vezes, tanto que pouca gente sabe, né? Mas o Brasil é campeão mundial em número de moedas. Nenhum país teve 7 moedas. 7 moedas diferentes em 70 anos, desde que começou o Cruzeiro. Enquanto foi os réis, durou bastante tempo. Isso daí é um absurdo, a gente não vê a moeda como algo símbolo nacional. A moeda devia ser tratada como uma bandeira, como hino. Nós devemos zelar pela moeda e recuperar a estabilidade monetária, equilibrar as contas, ao mesmo tempo que tem que gastar tanto dinheiro, vai ser um grande desafio. Eu acho que esses são os principais. No longo prazo, eu ponho outro, viu? Que também foi um dos erros que eu coloco. Sabermos qual é o papel exato dos militares na vida democrática brasileira. Nós não conseguimos ainda resolver isso. Basta dizer que eles estão se metendo no controle das urnas. Controle não é a palavra, mas estão se metendo em fiscalizar as urnas. Milico fiscaliza as armas e para ganhar os inimigos. E isso o nosso exército parou de fazer. Ao contrário, hoje todo mundo que quer quase compra uma arma. Os militares não controlam mais as armas, como controlava até 2 anos atrás. Então, esses são os principais problemas que eu vejo que vamos enfrentar, e eu não vejo quem teria mais condições de enfrentar isso do que Luiz Inácio Lula da Silva.
Agora, professor, o senhor vê o risco de, caso o governo Lula ou qualquer outro que vencer não atender às expectativas, às demandas da sociedade, o bolsonarismo voltar a nos assombrar em 2026? Eu creio que vai ser outra coisa. Dificilmente vai ser o bolsonarismo. Mas eu creio que se nós não formos capazes de atender às expectativas, corremos o risco, sim, de uma volta à direita, com outra coisa qualquer. Quem sabe até o bolsonarismo, embora eu não veja, porque eu não vejo muito o que é o bolsonarismo. Esse é um negócio meio maluco. Agora, o que eu garanto é o seguinte: quem tem mais condições de atender essas expectativas é Lula. Eu não vejo nenhum outro dos que estão aí que poderiam ter capacidade de liderança, é uma palavra que muitos não gostam, mas que eu acho que existe, o tal do carisma na política. Tem gente mais marxista, ferrenho, que diz que não existe isso, são as forças produtivas que conduzem. Eu acho que são as forças produtivas, mas tem um certo nível dessa coisa mágica que ainda existe, desde os gregos, quando eles inventaram a democracia, que é o carisma. E o Lula é o único, a meu ver, dos candidatos que tem isso. Os outros, eu acho, se perderiam no caminho. O senhor esteve no evento lá dos ex-candidatos a presidente que formalizaram o apoio Lula, e lá nós tivemos da Luciana Genro, do Boulos, até o Henrique Meirelles. No eventual governo Lula, é possível equilibrar essas posições tão divergentes? Claro que é, desde que nós inventamos. Sua pergunta é muito boa, viu? Pena que talvez esteja terminando. Eu tenho tempo. É perfeito, desde que nós entendamos que acabou o tempo de que ser esquerda era uma só coisa. Ser esquerda era radical no social, era gastar dinheiro na economia, portanto, ser até irresponsável, e era defender os valores dos costumes ditos modernos. Não é mais. Hoje você tem gente radical de esquerda na economia, vamos dizer, liberal, e que, ao mesmo tempo, é progressista no social que eu digo, dos costumes. O presidente do Peru é um radical no social e é um reacionário nos costumes. Então, respondendo a sua pergunta, eu, pessoalmente, agora reconheço que muitos não pensam assim, eu acho que é possível ter uma economia conservadora nas finanças e, ao mesmo tempo, ter uma política social radical. Por exemplo, eu defendo como política social radical termos a expectativa de que, em algum momento, todo o sistema educacional brasileiro seja público. Eu considero isso um radicalismo, que eu defendo. E isso eu acho que é possível combinar com uma política do teto de gastos, por exemplo. Aí você, mas como é que vai poder combinar esses dois? Tirando de quem tem, sem gastar mais do que o Estado dispõe. Por isso, quando eu vi Boulos, que eu aproveito para dizer que considero que é uma das esperanças que eu tenho para uma política de esquerda futura, contemporânea, junto com Meirelles, que eu vejo como um homem que tem uma posição de responsabilidade fiscal, eu fiquei contente. Eu creio que dá sim para combinar os dois. E volto mais uma vez. Dificilmente teríamos um nome melhor do que Lula para chegar para os radicais sociais, como eu, que quero escola de qualidade para todos, e dizer, olha, Cristóvão, tudo bem, mas tem que ir mais devagar. Não dá para ser muito depressa, porque não tem dinheiro. E até se a inflação voltar, a educação acaba, porque professor não vai mais dar aula, vai fazer greve. E chegar para o fiscalista, chamamos assim, o Meirelles da vida que for, e dizer, olha, cara, tudo bem, não vamos gastar mais do que tem, mas você vai me ajudar a tirar dos ricos. Nós vamos manter o equilíbrio fiscal, mas vamos fazer justiça fiscal. A palavra justiça fiscal não é sinônimo de desequilíbrio fiscal. Você pode ter equilíbrio fiscal tirando dinheiro dos ricos e não gastando mais do que tem. Até porque gasta mais do que tem, gera inflação. Não tem como não dar inflação se o Estado gasta mais do que tem. Claro, tem uma maneira. É se você tivesse uma competência tão grande de gastar exatamente naquilo que vai gerar tanta renda
que o Estado recupera tudo que gastou. Mas isso a gente não controla. Em nenhum lugar, muito menos no Brasil, onde ninguém sabe quando é que uma obra é concluída, porque tem Ministério Público, porque tem incompetência. Então, gastar muito leva à inflação. E inflação é antipovo. Inflação é corrupção. É roubar do povo sob a forma do cheque sem fundo de uma moeda que, quando ele assume o trabalho, vale 100, e quando ele recebe o salário, só vale 90, porque a inflação de 10% correu isso. O Lula é o cara capaz de juntar Meirelles com Boulos, já que você fulanizou. Ele é capaz de juntar num evento como aquele e é capaz de juntar num período de governo. Vamos fazer esse debate? Eu gostaria muito, até porque eu respeito muito esses dois nomes que você citou. Ontem mesmo eu gravei uma mensagem de apoio ao Boulos. Então, eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta fundamental. É possível encontros desse tipo ou só no momento eleitoral? Eu acho que é possível e, mais que isso, eu acho que é necessário. Necessário. É necessário ter um cara que diga: não podemos deixar um prédio vazio com um morador de rua, que é o que resume o discurso do Boulos. Um pontinho, mas é esse tipo de coisa. É possível juntar com alguém que diga: tudo bem, mas vamos respeitar a propriedade. Como, quando, de que maneira e pagando quanto? Então, tem diálogo que permite, sim, esse casamento. E eu concluo dizendo: felizmente, temos Lula. Tá certo, professor, eu te agradeço imensamente. A gente certamente terá outras oportunidades para conversar sobre esse tema e sobre outros no eventual governo Lula. Enfim, a democracia nos espera e o futuro também. A gente conversa em outra oportunidade. Muito obrigado, a gente fica por aqui. A quem nos acompanhou, obrigado pela audiência e a gente se vê. Grande abraço para você e para todos.